vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde, certo? E aqui eu vou estar atendendo ao e-mail da Leandra Santos, né, de Minas Gerais. Ela pediu para eu falar sobre o condicionamento operante de Skinner, falar aí sobre reforço positivo, reforço negativo, punição, né? E aí eu peço desculpas pela demora, né, a ela, porque, enfim, faz um tempo que ela mandou esse e-mail e ela precisava desse assunto porque ela iria fazer a apresentação de um trabalho. Mas como eu sempre falo para vocês, né, a demanda de e-mails na caixa de entrada é significativa, tá? Então não é sempre que eu tenho tempo de gravar e quando eu paro para fazer uma sessão referente à playlist, né, Carla Responde, eu atendo os e-mails por ordem de chegada e aí por isso que demora um pouco, certo? Bom, gente, então eu vou falar aqui, por mais que ela não esteja nesse momento tão interessada, acredito eu, pelo assunto, mas pode ajudar outras pessoas, né, que venham a ter ainda aí dificuldade com o condicionamento operante de Skinner. Skinner, ele é considerado cientista do século XX, né, no âmbito aí da psicologia comportamental. E ele foi aquele pensador que levou muito a sério a crença na possibilidade de controlar, na possibilidade de moldar o comportamento humano. Sua obra, posso considerar, e enfim, a literatura considera a sua obra célebre, né? A obra dele é considerada ilustre no behaviorismo, né? Foi uma obra aí que dominou a prática da psicologia tanto nas escolas e nos consultórios, isso aí por volta dos anos de 1950, né? Então, o conceito-chave do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, né? Que foi um pensamento que ele acrescentou a noção de reflexo condicionado de Pavlov. Então, os dois conceitos estão aí essencialmente ligados, né? Conectados à fisiologia do organismo, seja esse organismo animal ou seja esse organismo humano. Então, o reflexo condicionado, que é o pensamento-chave de Pavlov, é uma reação a um estímulo casual, mas esse é o pensamento que nesse vídeo aqui não vai interessar para nós, porque iremos nos focar no pensamento-chave de Skinner, que é o de condicionamento operante, né? Que vem a ser aí um mecanismo que bonifica uma determinada resposta de um indivíduo, né? Até que esse indivíduo fique condicionado a associar a necessidade à ação. Então, é o caso lá do rato faminto, né? Que numa experiência ele percebe que o acionar de uma alavanca, quando ele bate na alavanca, isso aí, essa resposta, levará a ele a comida. Ele tem um estímulo bom, né? Como consequência dessa emissão de comportamento, de bater na alavanca. Então ele tenderá a repetir o movimento cada vez que ele quiser saciar a sua fome, né? O condicionamento operante trata-se de um hábito que vai ser gerado a partir do momento que o indivíduo emite uma ação e essa ação traz algum benefício para ele, traz alguma bonificação para ele. Então, a ação do indivíduo no condicionamento operante vai gerar uma consequência, né? Onde essa consequência ela é determinante para a recorrência, a ocorrência, né, da ação. Se for uma ação que gere consequências boas, ele tenderá a continuar a repetir a ação. E se for uma ação que gere uma consequência ruim, ele tenderá a não repetir a ação. Então, gente, o condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem, né, de novo comportamento. E esse processo Skinner, ele chamou de modelagem. A modelagem tem como instrumento fundamental o reforço. O reforço vai aumentar a frequência de comportamento, né? E aí a gente tem também a punição, que vai diminuir a frequência de comportamento.
Mas isso aí é uma diminuição da frequência desse comportamento de uma forma falseada. Eu costumo dizer que a punição é um paliativo, a punição não educa, aprendi isso na faculdade com a minha professora de psicologia experimental. E aí mais à frente a gente vai ver por que a punição não educa. Então vê só, se o ratinho lá da caixa de Skinner, ao apertar a alavanca, ele recebe uma paulada, isso seria punição, né? Mas o que é que ele recebe quando ele aperta a alavanca? Isso mesmo, ele vai receber comida. Então isso é reforço. É um reforço para que ele continue a repetir esse comportamento, né? Quanto ao reforço, temos aí o reforço positivo e o reforço negativo. Vê bem, se o ratinho, ao apertar a alavanca, ele recebe alimento, isto implica no acréscimo de um estímulo. Se houve acréscimo de estímulo, é reforço positivo. O ratinho emite uma ação e aí essa ação o faz receber um estímulo por ele ter emitido essa ação, por ele ter emitido esse comportamento, onde esse estímulo é o de receber comida, certo? Então vejam, o ratinho está na gaiola e enquanto ele está na gaiola ele está recebendo paulada, 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 recebendo paulada, né? Então para ele parar de receber paulada, ele precisa apertar a alavanca. Então se ele aperta a alavanca, ele ficará imune por 1 hora daquela paulada. Passou 1 hora, ele começa a receber paulada novamente. E daí, para ele parar de receber paulada, né, ele precisa novamente apertar a alavanca. Vai chegar um momento que ele vai ficar condicionado a isso, né? Ele automaticamente vai entender, ele vai aí fisiologicamente perceber quando já está próximo, quando já estiver próximo dele receber a paulada. Então ele vai apertar a alavanca para que ele fique imune por 1 hora, né, de receber essas pauladas. Então veja, isto é reforço negativo. O ratinho, para parar de receber a consequência, ele precisa emitir uma ação, né? No positivo, ele precisa emitir a ação para que ele possa receber a consequência. Entenderam? Então veja, no negativo, ele recebe a consequência e ele quer parar de receber a consequência. Para isso, ele vai emitir a ação de apertar a alavanca. No positivo, ele quer receber a consequência. E para isso, ele precisa emitir a ação de apertar a alavanca. Certo? Exemplo 1 da vida real. Teu garoto tira nota boa na escola. Tu faz o quê? Tu é uma pessoa de condições financeiras significativas, tu vai levar o teu filho para a Disney, né, como recompensa por ele ter tirado nota boa na escola. Cara, ele emitiu um comportamento desejado e ganhou uma consequência muito boa, uma bonificação muito boa. Daí ele vai pensar, cara, eu vou estudar muito, 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 muito para continuar tirando nota boa, né? Para que meus pais continuem me recompensando, me dando uma bonificação. Então isso é reforço positivo, entende? Ele emitiu a ação, ele emitiu o comportamento e ganhou uma bonificação pela ação cometida. E aí essa boa ação tende a se repetir porque ele quer continuar ganhando uma bonificação, uma consequência boa. Exemplo 2 da vida real. Teu filho tira nota ruim. Tu faz o quê? Tira o videogame dele. Coisa que ele mais ama fazer na vida. Jogar videogame. E aí ele vai ficar triste, né? E vai pensar, cara, para eu ter meu videogame de volta, eu vou precisar estudar. Ou seja, ele quer remover a consequência que foi ruim para ele, né? E aí para isso ele vai emitir a ação desejada pelos pais para assim ter o videogame de volta. E aí ele estuda, 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 estuda para tirar nota boa.
Isso é reforço negativo, entende? A consequência que foi ruim para ele o leva a emitir um comportamento com a finalidade de remover a consequência. Vamos lá para a punição. Como vimos, a punição diminui a frequência de comportamento, não é isso? Então vamos voltar lá à gaiolinha do rato. O rato pressiona a barrinha e vem comida. E por isso, quando ele sente fome, ele pressiona a barrinha. Porque ele sabe que a emissão desse comportamento traz para ele comidinha. Só que agora ele pressiona a barrinha e quando ele emite esse comportamento, ele recebe uma paulada. Não recebe mais comidinha, ele recebe a punição. Porque daí esse comportamento já é indesejado pela pessoa que está fazendo a experiência. Isso é uma punição. O ratinho se comportou mal, né? Fez muito ruído durante a madrugada e atrapalhou o sono do experimentador. Então, como punição, ele resolveu, ao invés de dar comida, né, dar paulada no ratinho quando ele pressionar a barrinha, né? Então, toda vez que o ratinho pressiona a barrinha, ele não vai receber mais comida, ele vai receber paulada, porque ele emitiu um comportamento indesejado. Isso é uma punição positiva. Exemplo na vida real. Meu filho tira nota boa sempre, e porque ele tira nota boa sempre porque ele sabe que ele sempre vai para a Disney nas férias, por ele estudar muito e tirar nota boa. Mas meu filho inventou de jogar bola dentro de casa e quebrou o meu vaso caríssimo. Peça única, exclusiva, uma obra de arte, né? Então eu deixei que ele pensasse que nessas férias iríamos para a Disney, é claro, para ele não tirar nota baixa. Mas a verdade é que ele não vai para a Disney, porque ele quebrou o meu jarrinho, o meu vaso, que me custou 100 mil reais. Isso é uma punição positiva, porque o comportamento dessa criança de ser estudiosa e tirar nota boa, porque ele sabe que tirando nota boa ele vai para a Disney, vai diminuir de frequência. Próximo ano ele vai pensar, não vou mais para a Disney, também não vou me preocupar em estudar para tirar nota boa, né? Porque, enfim, ele não sabe se ele vai, se ele não vai, porque nesse dado momento ele estudou para passar de ano, tirar notas boas, porque ninguém falou que ele não iria para a Disney. Na cabeça dele, ele iria para a Disney. Na cabeça dele, ele não fez nada sério, né? Mas os pais o fizeram acreditar que ele iria para a Disney para ele não tirar nota boa, para ele não tirar nota baixa, para ele tirar nota boa. Ele tirou nota boa, estudou bastante, mas ele não foi para a Disney, né? Vejam bem. Punição negativa. O ratinho quebrou a alavanca porque estava revoltado, preso lá na gaiolinha. Aí ele quebrou a alavanca com raiva, né? Quebrou a alavanca com raiva. Então o experimentador resolveu não consertar a alavanca e deixar ele morrer de fome, né? Exemplo na vida real. O garotinho machucou o irmão porque ele teve um surto. E aí ele bateu muito no irmãozinho, deixou o irmãozinho todo machucado, porque ele surtou mesmo. E aí os pais simplesmente o pegaram, o trancaram num quarto escuro, sozinho, por tempo indeterminado. O quarto só é aberto quando vão dar comida a ele. Vejam que tratando-se da punição positiva, houve o acréscimo de outro estímulo, que não era o que o menino estava habituado. Ele tirava nota boa e ia para a Disney. E agora ele tirou nota boa, porque fizeram pensar que ele iria para a Disney, mas dessa vez ele não foi, né? Como o ratinho que foi apertar a alavanca achando que vinha comida, mas não veio. O estímulo foi outro, ele recebeu uma paulada porque ele não deixou o experimentador, né, o cara lá que estava fazendo a experiência, dormir. Então, quando ele foi apertar a alavanca para saciar sua fome, não veio comida, veio
uma paulada. Foi o que aconteceu com o menino. Ele estudou achando que ia para Disney, tirou nota boa, passou de ano, fizeram ele acreditar que ele ia para Disney, mas ele não foi, né? Isso aí é punição positiva, ou seja, houve um acréscimo de estímulo, um estímulo diferente do que aquele que o indivíduo estava habituado. Já na punição negativa, o mau comportamento gerou como consequência a privação da sua liberdade, né? Gerou como consequência a privação da liberdade. Ele emitiu um comportamento e esse comportamento emitido, como foi um comportamento indesejado, isso o privou de uma coisa boa, o privou da sua liberdade. Simplesmente a liberdade foi retirada dele, né? Então, gente, o reforço é educativo. Punição não é educativa, né? Não é simplesmente enganar o teu filho, como no caso do exemplo da punição positiva. Cara, fazer ele pensar que vai para a Disney para tirar nota boa, né? Isso aí vai deixá-lo revoltado, né? Isso aí vai deixar o menino revoltado, né? Porque ele foi enganado. A verdade é que ele não vai para a Disney, porque ele cometeu o ato de quebrar um jarro que custou 100 mil, né? E aí, por ele ter sido enganado, ele vai ficar revoltado, a frequência de comportamento dele vai diminuir, esse comportamento de estudar e tirar nota boa, porque ele não vai saber no próximo ano se ele vai para Disney ou não, se estão enganando ele, né? E aí, o que é que era melhor? Era melhor chegar para o teu filho e ter dito, olha filho, você quebrou o jarro, né? Pronto, então você não vai esse ano para a Disney, porque você me deu prejuízo, você não vai mais, né? Para que da próxima vez você tenha o cuidado de não jogar a bola dentro de casa, mas estude, tire nota boa, que eu vou comprar joguinhos novos para você de videogame, para que você possa ter joguinhos novos, diferentes, para brincar nas férias, né? Cara, isso educa, né? Isso educa, tratando-se aí do behaviorismo, tá, gente? Tratando-se do behaviorismo. Não estou aqui sendo a favor de uma linha de raciocínio ou sendo contra. Eu estou explicando para vocês o condicionamento operante pronto. Se eu concordo ou não com o condicionamento operante, isso não interessa. Eu estou explicando o que é o condicionamento operante, tá? Na punição negativa, pior ainda, né? Porque o garoto ele foi privado da sua liberdade por ter agredido o irmão. O que é que vai acontecer? Ele só vai ficar mais agressivo. Se ele não tem uma orientação adequada de que esse ato que ele cometeu é um ato nocivo, né? Ele só vai ficar mais agressivo, né? E é daí que vem o fato, agora eu vou dar a minha opinião, é daí que vem o fato de eu não concordar que bandido bom é bandido morto, né? Porque pra mim bandido bom é bandido ressocializado. Ah, Carla, mas o cara matou, foi preso e quando saiu matou novamente. Claro, não basta só prender, entende? Não basta só punir, tirar, privá-lo da liberdade. Ele tem sim que pagar pelo que ele fez. Mas e cadê o reforço para que ele possa ser ressocializado, né? Ele está participando de algum programa de ressocialização, né? Não basta só punir, né? Não basta só privar o cara da liberdade e deixá-lo preso. Ele tem que ter um reforço, né? Ele só está lá, pô, preso com mais meio mundo de pessoas como ele, pessoas inclusive que cometeram coisas piores que ele. E daí, lógico, se ele não tem um reforço para se conscientizar, vai sair pior do que entrou. Então é isso, gente. Eu nunca esqueço, né, o que a minha professora falou, que a punição não educa. Reforço sim, reforço educa, certo? Reforço educa. Cara, se o teu filho tirou nota baixa, tira o que ele mais gosta de fazer, jogar videogame. E explica pra ele,
Quando você emitir o comportamento que eu desejo, que é o de tirar notas boas, eu lhe devolvo o videogame. Daí o que é que ele vai fazer? Ah, cara, eu não quero ficar sem meu videogame, eu vou estudar para ter o meu videogame de volta, né? Se teu filho tira nota boa, né, pô, leva ele para fazer alguma coisa diferente nas férias, elogia ele, sabe? Enfim, o reforço educa, punição não. Se teu filho faz alguma coisa errada, não basta só tu bater, não basta só deixar de castigo, você vai ficar aí privado da sua liberdade. E não orientá-lo, e não emitir para ele algum reforço que o estimule a mudar essa frequência de comportamento e assim ter o comportamento desejado, sabe? Bom, gente, então é isso, é disso que se trata o condicionamento operante de Skinner. Se ficou mais alguma dúvida, o meu e-mail continua na descrição do vídeo. Só peço mais uma vez que vocês tenham paciência com relação à explanação de dúvidas, tá? Demora mesmo, porque, como eu já falei, não é todo dia que eu gravo, certo? E aí fica uma demanda de e-mails e eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, canal novo, canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Se você tem interesse por essa área, fique à vontade para conhecer o canal lá e se inscrever lá também. A priori estou abordando Lacan e Freud, mas pretendo posteriormente, aos pouquinhos, trazer outros teóricos da psicanálise para tornar o canal bem abrangente, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve aqui também, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas, dando uma ênfase à psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, estou indo para o 7º período, mas vez ou outra eu abordo outras temáticas também dentro de outras áreas, na área de exatas, de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, então fiquem à vontade para se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, fique à vontade para dar um dislike e coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, tá bom? Lembrando que comentários que fogem da intenção do canal, que é de construir conhecimento, eu vou estar bloqueando a pessoa para fazer comentário. Comentários munidos de piadinhas, gracinhas e agressões, eu vou bloquear para fazer comentário. A intenção é construir conhecimento, então que os comentários sejam nesse sentido também, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.